Você está no canal do Prosperi, tudo é futebol aqui. Bom, gostaria de falar de dois jogadores neste sábado, dia 25 de julho, que fazem muito barulho no futebol brasileiro. Um é o Memphis Depay, o holandês do Corinthians, e o outro, não poderia ser diferente, Neymar, que está no Santos. Começamos aqui a história de Memphis. Ele tem um contrato que vence com o Corinthians no dia 31 de julho, semana que vem, então, portanto, aí prazo quase no limite. Está num imbróglio de negociação com o Corinthians. Ele quer um contrato de 3 anos, o Corinthians oferece um de 2, evidentemente já discutida a redução no salário dele, um acordo entre os seus representantes e o clube, porque Memphis não está no Brasil, ele está em Ibiza, na Espanha. As informações de até a sexta-feira, dia 24, eram essas. Está na Espanha, Ibiza, na ilha, lá curtindo férias depois da Copa do Mundo de 2026, quando a Holanda caiu de forma prematura. E os seus representantes negociam com o Corinthians. O problema nessa encrenca toda nessa história é que o Corinthians deve a Memphis 40 milhões de reais. Memphis entende que se fizer um contrato mais longo de 3 anos como ele quer, as parcelas dessa dívida seriam diluídas ao longo dos 3 anos, portanto, cotas menores para o Corinthians pagar, mas no fundo, o Corinthians tem que pagar 40 milhões. Isso sem falar dos ganhos que o Memphis teve com as variáveis de seu contrato, gols, assistências, títulos, tudo isso representava grana no bolso de Memphis no contrato assinado lá atrás. Esse contrato novo mantém algumas das normas que tinham do antigo, mas o impasse mesmo são esses 40 milhões e o Corinthians não tem grana. Aliás, o Corinthians sofre transfer ban, que é aquela punição da FIFA que você não pode movimentar seu dinheiro comprando jogadores ou vendendo porque você está devendo. E o Corinthians tem uma dívida aí aproximada de 22 milhões nesses transfers ban pela FIFA e também da CBF. Então, uma situação caótica. Memphis não joga, Fernando Diniz precisa dele. O Corinthians tem bons jogadores, mas Memphis seria o diferencial. Lembrando que neste ano ele só jogou 14 jogos, muito pouco, fez um gol, deu uma assistência. Muito pouco para um jogador tão valioso no contrato que o Corinthians está tentando resolver. E a Fiel aguarda um desfecho dessa história. Estranhíssimo. O Corinthians está a ponto de perder Memphis, e Memphis também não queria sair do Corinthians, então esse imbróglio se arrasta aí, na próxima semana tem que ser resolvido. Próxima semana que eu falo é até dia 31 de julho, quando vence o contrato de Memphis. Ele quer 3 anos e o Corinthians quer 2, impasse. Aí a gente vai para o Neymar. Neymar também voltou de férias semana passada, depois de jogar apenas 37 minutos, somando todas as participações dele na Copa do Mundo, que foi um verdadeiro fiasco, tanto para ele como para a seleção brasileira. Se falou tanto de Neymar, se discutiu tanto Neymar na Copa, convocação, tinha que ir, virou briga política entre quem é a favor e quem é contra Neymar, uma politização absurda, desnecessária, e Neymar acabou indo, passou um mês nos Estados Unidos se recuperando de uma lesão grave na panturrilha, que só foi revelado quando ele se apresentou na seleção brasileira, revelado com todos os detalhes, né, do grau da lesão. Neymar ficou um mês nos Estados Unidos, jogou 37 minutos, somando as participações dele nos jogos contra Haiti, Escócia e também a Noruega, quando ele fez o gol de pênalti, no finalzinho. Volta para o Santos vai jogar na Venezuela pela Sul-Americana, Neymar fica no Brasil e vai para a mesa do pôquer. 2 dias de mesa de pôquer, entra num bate-boca desnecessário com seus críticos, o principal deles Neto, o ex-jogador Neto, que tem um programa de TV na Band, um bate-boca totalmente ridículo. E Neymar vai nas suas redes sociais, onde ele tem quase 200 milhões de seguidores, para falar que dia de folga ele faz o que ele bem entender, e quando ele vai treinar, ele pergunta se ele pode treinar para quem o critica. O fato é que o Santos precisa de Neymar tem jogado pouco, o Santos tem uma dívida com a NR Sports, que é a empresa de Neymar, que beira 90 milhões de reais, foi quitada parte dessa dívida, caiu aí para 78 e pouco milhões, mas é uma dívida astronômica, e o Santos não tem caixa, não tem dinheiro, também já sofreu transfer ban,
não tem grana nem para pagar salários de jogadores e funcionários e deve essa fábula para o Neymar. Então a pergunta que fica, dois astros, né? Memphis Depay, o Corinthians deve 40 milhões a ele. Neymar, o Santos deve quase 80 milhões de reais ao jogador. Tem uma lógica tudo isso? Tem explicação tudo isso? As torcidas que vivem cobrando da imprensa críticas e mais críticas sobre os clubes, né? Essa coisa do clubismo, não reagem bem quando a mídia pega pesado com os clubes. As torcidas, tanto do Corinthians como do Santos, deveriam pedir uma satisfação aos seus dirigentes. De onde vem essa dívida de 40 milhões para o Memphis? De onde vem essa dívida de quase 80 milhões do Santos com o Neymar? É assustador, mas essa é a realidade do futebol brasileiro. Dois astros que poderiam estar aí atraindo público e mais público aos jogos, mas vivem esses impasses. Pelo menos o Neymar promete entrar no campo neste sábado, quando eu estou gravando esse vídeo, às 18h30, Santos e Chapecoense na Vila Belmiro. Aliás, Neymar tem feito a maioria dos jogos na Vila. Quando o Santos joga fora de casa, é um dramalhão para ver se ele vai ou não. Enfim, é o nosso futebol brasileiro. Pense nisso. Tenham todos um bom dia, uma boa noite, boa sorte. Até!